Está chegando o nosso horário, são 16 horas em ponto, e nesse horário, aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, não é? E hoje nós vamos iniciar estudando, na segunda parte do livro, o capítulo 11, Orientação à Família do Obsidiado, né? Então, orientação a todas as famílias. E todas as famílias têm um obsidiado, quando ele não somos nós mesmos, né? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, mas antes de iniciar, vamos fazer a nossa prece. Elô, faz a nossa prece aí, por favor. Pai de amor e misericórdia, Jesus, mestre querido, espiritualidade amiga de nossos estudos, de nosso trabalho, dizemos presente mais uma vez para podermos sintonizar as informações, os estudos, que possamos fazer uma correta leitura, uma observação positiva de tudo que nos é apresentado. E agradecemos a essa oportunidade que temos quase todos os dias de nossa vida. Só temos a dizer muito obrigado, Jesus, muito obrigada, espiritualidade, Francisco de Assis. Agradecidos estamos por esse trabalho, por essa companhia, por esses amigos e por toda a espiritualidade. Muito obrigada, graças a Deus pela oportunidade, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o estudo do livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, na segunda parte, capítulo 11, Orientação à Família do Obsidiado. Sueli Caldas Schubert, ela começa, eu inclusive botei aí no apoio o livro Grilho aos Partidos, né? Botei aí, quem tivesse o livro, procurasse na Prolução, que é logo o capítulo inicial, no item 3, se eu não me engano, item 3, o obsidiado, isso mesmo, né? Mas eu vou ler aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aonde ela começa. Tá. Vamos ler aqui no livro, depois eu vou ler mais um pedacinho que foi colocado aqui no livro Grilho aos Partidos, por Manuel Filomeno de Miranda. Eu não tenho, não achei. É ótimo. Quem tiver esse livro, olha, leia, é um livro muito bom. Aí diz assim, nesse livro, eu estou lendo agora esse livro aqui, da Sueli Caldas Schubert. Ela diz assim, vinculados os espíritos no agrupamento familiar pelas necessidades da evolução em reajustamentos recíprocos. Tá? Então, ela está dizendo aqui, na realidade, é o Manuel Filomeno de Miranda que está dizendo, que os espíritos na família estão agrupados, reunidos, pelas necessidades da evolução, tá? E que eles estão em reajustamentos recíprocos do problema de obsessão. Os que acompanham o paciente, aqueles que estão junto na família com o obsidiado, estão fortemente ligados ao fator predisponente, caso não hajam sido os responsáveis pelo insucesso do passado, agora convocados à cooperação no ajustamento das contas. Então, Manuel Filomeno de Miranda fala assim, que se você tem uma família, e nessa família tem alguém que está obsediado, o restante da família, de certa forma, tem responsabilidade em relação àquele que está com problema de obsessão. Pode ser que os familiares, os pais, os irmãos, tenham sido responsáveis, lá em vidas passadas, por alguma coisa que levou a essa dificuldade daquela pessoa. Então, ninguém não tem vítima. Não tem vítima. Né? Se você tem uma família
e um elemento dessa família está em desequilíbrio, e os outros familiares que reencarnaram ali, eles também têm compromisso com aquele sujeito, né? E aí, eu agora peguei o livro Grilhão aos Partidos para ler o que o Manuel Filomeno de Miranda continua depois desse trecho. Ele diz assim: afirma-se que aqueles espíritos que acompanham, aí aqui ele fala dos psicopatas, os psicopatas sofrem muito mais do que eles mesmos. Então, vamos trazer isso para o obsidiado. Né? Nem sempre o obsidiado é psicopata, ele falou do psicopata. O que ele quer dizer? Que muitas vezes a família do doente sofre até mais do que o doente. Entendeu? Porque às vezes o cara está tão desequilibrado que ele não percebe o problema que ele está passando. Ele não percebe. Ele está ali, doente, desequilibrado, aprontando todas. Mas ele nem percebe direito o que ele está passando. Agora, a família, né, aquele que está ali, muitas vezes sofre mais do que ele. E quando você tem uma pessoa desajustada na sua família, é complicado, não é? Você tem que fazer tratamento, levar para tratamento. Muitas vezes ele não quer o tratamento. E aí faz coisas, né, que você tem que ficar ali, indo lá resolver, indo lá. Às vezes a família fica tão doente com aquela pessoa doente. Às vezes você me conta as coisas, né? Então a gente vê que às vezes a pessoa que está com o problema, o desequilibrado, ele não percebe tanto, ele não sofre tanto. Agora, o entorno dele fica muito desequilibrado às vezes. Tanto é que, às vezes, você vê pessoas que estão numa família onde tem uma pessoa complicada, essas pessoas começam a ficar doentes. Começam a ter depressão, começa a ter isso, começa uma doença aqui, outra ali. Mas tudo provocado por aquele ponto principal, que é aquela pessoa que está ali. Acaba desestabilizando as outras, né? Aí ele diz aqui: sofrem sim por necessidade evolutiva, já que têm responsabilidade do insucesso de que ora participam, devendo, por isso, envidar esforços para a liberação dos sofredores, libertando-se igualmente. Então, muitas vezes, a família que está em torno daquele doente, seja que tipo de doença for, ela, muitas vezes, esses espíritos têm compromissos com aquele doente. Então, eles estão ali para se reajustar. São comuns, continua Manuel Filomeno de Miranda, os abandonos a que se relegam os alienados, quando os deixam nas casas de saúde através de endereços falsos, fornecidos pelos familiares, que se precatam contra a futura recuperação do familiar, impedindo, desse modo, seu retorno ao lar. Muitas vezes, quando a pessoa tem alguém muito doente, desequilibrado da família, eles internam essa pessoa da clínica, eles dão endereço falso. Porque, caso aquela pessoa tenha uma melhora, quando o hospital procurar a família para devolver o paciente, não encontram. Então, é muito comum esse tipo de coisa. Eles darem endereço falso. Aí, você não tem como levar o paciente de volta para casa. Eles deixam lá, desaparecem. Quando eu tive em Uberaba, tem muitos anos, naquele hospital do Fogo Selvagem, é uma doença terrível, né? E a Dona Maria Aparecida foi que fundou, não sei se você já ouviu falar da Dona Maria Aparecida, uma mulher extraordinária, semi-analfabeta, né? Ela era uma mulher assim, baixinha, negra, semi-analfabeta. Essa mulher fundou uma instituição incrível, maravilhosa, já desencarnada. Então, quando eu estive lá em Uberaba, eu conversei muito com a filha dela, que ela já tinha desencarnado. A filha inteira, você veja como é a coisa. Quando a Dona Maria, abrindo um parênteses aqui para explicar, quando a Dona Maria Aparecida fundou o hospital, a família dela, ela recolhia os doentes, vítimas de fogo selvagem. É uma doença de pele onde parece que a pessoa está pegando fogo, sabe? Ela é terrível, terrível, terrível. Eu, quando estive lá, eu vi crianças internadas, conversando com crianças, que eram com fogo selvagem. E a família, ela recolhia as pessoas da rua e levava com fogo selvagem.
E a família começou a ter vergonha dela. As filhas tinham vergonha dela. Ela foi presa várias vezes, porque diziam que ela abria casa para mendigos, essas coisas todas. Ela ia para São Paulo, saía de Minas, pegava o ônibus, com um saquinho com um pedaço de pão, qualquer coisa para comer na rua. Ela ia para São Paulo, chegava debaixo do viaduto, ela armava um pano debaixo do viaduto, botava os retratos dos doentes e ficava pedindo esmola para os doentes. Eu fui muito amiga do Chico, muito amiga do Chico. E o pessoal jogava. Então, de vez em quando, alguém denunciava que tinha uma mulher esmolando debaixo do viaduto, aí a polícia levava ela. Uma vez, a filha dela me contou, ela ficou sabendo, na época, que um desses presidentes da ditadura, não vou dizer o nome, porque não vale a pena, estava chegando no aeroporto. E o que ela fez? Ela foi para lá. Foi para lá. Ela já tinha pedido ao secretariado dele se ele poderia dar alguma ajuda para o hospital. Ela foi para lá. Ele já sabia que ela estaria lá. Ela chegou, ele desceu do avião e entregou para ela uma caixinha, toda embrulhada para de presente. Ela ficou toda contente. Ele foi embora. Quando ela abriu a caixinha, sabe o que tinha dentro? Papel. Só papel. Caramba. E um monte de gente tirou foto, né? Presidente tal, outra mulher lá. Só tinha papel. Então, ela foi uma mulher que fez uma batalha tremenda. E as filhas tinham vergonha dela, que a mãe era presa, a mãe era chamada de ladra, a mãe era chamada de mendiga. E, sabe, em Uberaba mesmo, o pessoal não gostava dela, porque vinha gente do estado todo para pedir ajuda a ela. E ela recebia todo mundo, todo mundo. E a filha dela, mais velha, era uma das que mais vergonha tinha dela. Hoje, quem dirige o hospital é a filha dela, que é pedagoga, inclusive, foi com quem eu conversei. E ela contou toda a história da mãe, com orgulho danado. Ela disse, eu morria, eu já estava, quando eu conheci, eu estava com seus 40 anos, ela disse, gente, vocês não imaginam, eu com meus 15, 16 anos, como eu tinha vergonha da minha mãe. Porque todo mundo ia na rua chamar, e a filha da mendiga, a filha disso. O espírito é elevadíssimo. Veio mensagem do plano espiritual. O espírito é elevadíssimo, é elevadíssimo. Dona Maria Aparecida, sabe? Só tinha 2 vestidinhos. O que ela usava dentro do hospital e o que ela usava para sair. Só tinha 2 vestidinhos. E andava de chinelo de dedo, porque não tinha dinheiro, era pobre. Mas ela cresce. Hospital do Fogo Selvagem Uberaba. Ela fundou esse hospital. E o Chico, muitas vezes, ajudou, né? Então, aí a filha dela falou para mim, quantas vezes as pessoas vinham, às vezes até de outros estados, trazendo o paciente para a mãe dela cuidar, e deixava o paciente lá. E diziam que iam voltar para trazer dinheiro. Isso. Nunca mais a mãe via. Nunca mais a mãe via. E essa moça falou para mim que essa doença é tão terrível, que às vezes, na hora do banho, a pessoa tem que ser amarrada para tomar banho, porque o corpo se cobre de feridas, e quando você passa o sabão, é uma dor assustadora. Diz que muitas pessoas, quando estavam deitadas com essa doença, eles tinham que amarrar na cama também, porque sabe o que as pessoas faziam? Se jogavam da cama no chão, que a cama normalmente era alta, porque o impacto da dor, às vezes, amortecia o impacto do fogo queimando na pele. Eu conheci uma menina lá de 12 anos. Gente, eu sempre tive problema com criança, porque eu trabalhei minha vida toda com criança. Então, quando eu vi aquela menina ia contando, ela brincando com a bonequinha dela, sabe? E ela contando que ela foi para lá, eu fiquei pensando, meu Deus, ai se a gente não é espírita, ai se a gente não é espírita, a gente vai logo, né, fazer aquelas coisas, como pode Deus permitir tal isso. A grande parte, me disse a filha, que eles são espíritas, né? E fazem, sempre tem estudos lá na casa da Dona Maria Aparecida, que a maioria desses espíritos foram inquisidores. São aqueles que mandaram gente para a fogueira. Por isso a doença é fogo selvagem, que ela queima que nem um fogo. E o número de suicidas é muito grande entre eles. Muito grande. E é uma doença incurável. Ela pode ser amenizada, mas ela é incurável, né? Por isso, o grande número de pessoas que se suicidam quando estão naquela crise. E quando ele falou aqui, muitos realmente largam lá e vão embora, não voltam, porque
o aspecto físico da pessoa com fluxo selvagem chega a ser... Hoje em dia, você não tem mais a hanseníase como a gente tinha 100, 200 anos atrás, né? A não ser que a pessoa não tratar de jeito nenhum. A pessoa pode ter hanseníase hoje, ninguém sabe ficar sabendo, que não aparece nada. Trata desde o início, mas o fluxo selvagem não. Ele vai se alastrando, é algo terrível, terrível, terrível mesmo, né? Então, o que ela fala aqui, o Manuel falou, Filomeno de Goiânia fala, são comuns, e ele está falando das pessoas com deficiência mental, mas eu estou falando isso porque tem outras doenças também, que levam a família a abandonar o doente. O fluxo selvagem é uma delas. São comuns os abandonos a que se relegam os alienados quando os deixam nas casas de saúde através de endereços falsos fornecidos pelos familiares que se precatam, quer dizer, tomam precaução contra a futura recuperação do familiar, impedindo desse modo seu retorno ao lar. Não poucos os que atiram imediatamente os seres, mesmo os amados nos sanatórios, de qualquer aparência, desejando assim libertar-se da carga que supõe pesada, incidindo a seu turno em responsabilidades muito graves, de que não poderão fugir agora ou depois. Com os rancenianos também, e quando eu visitava o hospital dos rancenianos, eu vi muitos depoimentos de pessoas que foram levadas para lá e esquecidas lá. Teve um amigo nosso que ele foi levado para lá e era levado pela polícia. Naquela época tinha um nome que dava a polícia, né? Era um carro esqueci o nome agora, era um carro preto e branco que levava as pessoas. Elas perdiam até o nome, passava uma pessoa um número, perdia o nome. E ele disse que quando ele chegou lá, ele foi para o Hospital de São Paulo. Ele percebeu que dava para trabalhar. Ele era sapateiro. Ele disse, poxa, eu posso trabalhar aqui como sapateiro. Então, o que ele foi? Pediu uma licença ao hospital, o diretor do hospital era muito legal, e ele queria voltar. Ele era do Paraná, para buscar as coisas dele, as ferramentas dele. Ele deixou 2 filhos, a esposa já tinha morrido, né? E ele disse, eu posso buscar minhas ferramentas? Eu sou sapateiro, aqui dentro eu tenho trabalho, né? Aí o hospital pegou um carro e levou ele até lá, né? Para buscar. Quando chegou lá, sabe o que tinha acontecido? Tinham tacado fogo na casa dele. Tacaram fogo na casa dele com os filhos, a família pegou, um familiar pegou um filho dele, que ele não pôde mais ver, tacaram fogo na casa dele, a casa dele não, com tudo dentro. Ele disse, chegou lá, não tinha nada, a casa dele foi incendiada, entendeu? Incendiada. Então, essas histórias eu vi muito lá no Curupaiti, né? Ainda mais doente mental, ranceniano, fogo, entre aspas, quem quer esse problema dentro de casa? Então, muita gente fazia isso, se livrava da pessoa e jogava as pessoas lá, tá? Uma coisa muito horrível, né? Aí ele diz aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, sem dúvida, quando alguns pacientes, especialmente nos casos de obsessão, se afastam do lar, melhoram. Tem alguns que, quando são retirados de casa e levados para o sanatório, lá eles melhoram, porque diminuem os fatores incidentes do grupo endividado com o dos cobradores desencarnados, o que não impede retornem os desequilíbrios ao voltarem ao seio da família. Então, muitas vezes, o problema está no lar, está no meio da família. Não é só ele o problemático, toda a família está com problema. Então, quando ele é retirado dali, a força da energia negativa da família alivia o problema dele. Ele é retirado do problema, do foco do problema. E ele melhora. Ele melhora. Interessante, né, Rosa? Essa situação, né? Ele volta, piora o problema. Entendeu? Mostrando que não é só ele que está doente, todo o grupo está doente. É como se você estivesse num lugar altamente contaminado. Altamente contaminado. Tirando você dali, você está com a doença. Mas a carga do vírus, da doença, diminui em você. Você foi retirado fora, entendeu? Aí
O paciente vai para o hospital, ele melhora, porque ele foi afastado do onde está o tumulto. E continuou, porque ninguém ali procurou se melhorar. Aí eles continuaram ali, naquele mesmo tipo de vida, naquele mesmo inferno. Aí ele dá aquela melhorada. Aí o hospital diz assim: vamos voltar para casa. Quando ele volta para casa, ele tem a recaída. Ele volta para o meio, é isso que ele está dizendo. Ele diz que, sem dúvida, quando alguns pacientes, especialmente nos casos de obsessão, se afastam do lar, melhoram, porque diminuem os fatores incidentes do grupo endividado, com os cobradores desencarnados. O que não impede retornem os desequilíbrios ao voltarem ao seio da família, que, por sua vez, não se renovou, nem se elevou. A família continua a mesma, entendeu? Em contato ali com os obsessores. Ele se afastando, tem uma melhora. Voltando, ele volta para o foco do problema, que a família não se melhorou. Aí diz aqui: ninguém se renovou, ninguém se elevou, a fim de liberar-se das viciações que favoreçam a presença da perturbação obsessiva. Aí, para encerrar, ele vai dizendo: por isso, torna-se imprescindível, nos processos de desobsessão, seja a família do paciente alertada para as responsabilidades que lhe dizem respeito, de modo a não transferir ao enfermo toda culpa, ou dele não se desejar libertar. Como se a sabedoria celeste, ao convocar o calceta, quer dizer, o desequilibrado, o doente, ao refazimento, estivesse elaborando um erro, produzindo sofrimento naqueles que nada teriam a ver com a problemática do que padece. Tudo é muito sábio nos códigos superiores da vida. Ninguém os desrespeitará impunemente. Então, a família é igual quando você tem o alcoólatra, né? O alcoólatra. Você leva o alcoólatra para fazer o tratamento numa clínica, mas toda a família deve se tratar. O alcoólatra muitas vezes vai para o AA e a família deve ir. Tem também a Alanon, que são associações para a família, porque o doente está ali. E, com certeza, quem tem o alcoólatra da família, toda essa família está doente também. No Sagrado tem. Toda a família fica Tratamento doente. para a família. a família, Porque a família precisa se renovar. Porque quando ele volta, se a família tivesse renovada, ele vai se sentir melhor. Não tirando do grupo de maneira. Se a família não se tratar, ele volta para aquele ambiente pernicioso. O que vai fazer? Você saiu do ambiente altamente problemático, se tratou, está mais purificado, e você volta para aquele lugar. Vai voltar a ficar problemático. Então, a família tem que se tratar. Vamos continuar agora com o livro da Sueli Caldas-Schubert. Depois eu vou voltar aqui no Grilhões Partidos. Aí a Sueli diz assim: não somente o obsidiado deve ser conscientizado da sua participação na terapêutica desobsessiva, quer dizer, no tratamento desobsessivo, mas também os seus familiares precisam ser alertados quanto à sua própria participação no processo, como disse Manuel Filomeno de Miranda, né? O problema do obsesso não é isolado, não é só dele. O seu grupo familiar tem vínculos profundos que os entrelaçam. Por isso, sempre que possível, a família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação do tratamento do obsidiado. O obsidiado, comumente, sofre restrições no círculo familiar, pois é raro que os parentes entendam e tenham ciência dos problemas que o afligem. Então, muitas vezes, ele sofre restrições dentro da família, porque dificilmente a família entende o problema dele. Então, fica todo mundo, né? Esse cara, isso não quer, é um doente, não quer nada. E aí, né? Ele sofre várias restrições. Ainda
Aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, no Grilhões Partidos, ele vai dizer assim, ó, no primeiro parágrafo do Prolusões, esse livro é maravilhoso, ele vai dizer assim: somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais facultando a urgência da reparação das dívidas. Então, só existe obsidiados e obsessões porque há doentes espirituais, né? Facultando a urgência da reparação das dívidas. Por isso é que tem obsidiados e obsessões. Vamos voltar aqui à Soria. Grande número de obsidiados procede de famílias que não aceitam o espiritismo. E muito menos a ideia de que o mal seja provocado por espíritos. Porque quando a família é espírita, ela tenta, de alguma forma, auxiliar o doente, né? Leva o nome lá para a casa espírita, bota na irradiação, muitas vezes leva o doente para a casa espírita também, para assistir palestra, para fazer curso, para tomar passe, tomar água fluidificada, mesmo que a criatura não queira muito, a família, né, vai empurrando, ele chega lá, se beneficia de alguma forma. Alguns até reconhecem e começam a se integrar realmente no tratamento. E tem curas, né? Agora, quando a família não é espírita, e dependendo da religião, alguns companheiros, de forma por desconhecimento, levam o sujeito para reunião de exorcismo, né? Porque acha que o cara está endemoniado. Aí bota o sujeito lá para fazer aquelas. O que vem a piorar a situação da pessoa, né? Aí bota da corrente disso, da corrente daquilo, e vem exorcismo daqui, exorcismo dali. Queima, senhor, queima. Alguns até violentas, né? Exatamente. Já teve até denúncia de pessoas que morreram de tanto apanhar dentro de igrejas, né? Pentecostais aí, templos, que acha que a pessoa está com capeta, está com Satanás, está com isso, está com aquilo. Então, né? Fala, Vera. Acho que a Verinha congelou agora. Ela falou um negócio, mas congelou. Aí, entendeu? Então, às vezes, acontecem coisas terríveis. Aí ele continua aqui. Tal incompreensão da família, a Verinha está voltando agora. Tal incompreensão é um problema mais que o enfermo enfrenta e contra o qual também tem que lutar a ignorância da família. A ignorância da família, né? Aí ele diz, entretanto, quando existe amor realmente, um ou outro familiar se dispõe a aceitar a situação, buscando compreender e até ajudar, demonstrando com essa atitude que ama sem preconceitos e imposições. Então, quando alguém na família realmente ama aquela pessoa, faz de tudo para tentar ajudar aquela pessoa que está sofrendo processo obsessivo. E olha, não é fácil não, gente, não é fácil, né? Então, tenta-se de tudo, procurando compreender, ajudar, né? Mas a coisa é complicada. Aí continua aqui a Sueli. Tal aceitação, quando a família reconhece e procura ajudar verdadeiramente, favorece o paciente. E, obviamente, a aplicação da terapêutica desobsessiva. Aí a gente vai voltar aqui no Grilhões Partidos, né? Quem está com o livro, eu acredito que ninguém esteja, mas se alguém estiver com o livro, eu estou no 9º parágrafo. Ali a Bíblia para mim. No 9º parágrafo, diz assim: no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Já falamos sobre isso, né? Não vai ter cura se o paciente não fizer também
o esforço dele para se melhorar. Porque, muitas vezes, a família, como nós falamos, a família espírita, a família leva o paciente para ele fazer o tratamento, tudo mais, mas o sujeito, ele também tem que fazer a parte dele. Nós também, em qualquer caso de doença, não adianta apenas a casa espírita querer, não adianta a família querer, se o indivíduo não quiser. Né? Então, por isso que ele diz aqui, o Manuel Filomeno Miranda, no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente, quer dizer, o obsidiado, é também o agente da própria cura. Nem Jesus consegue a cura, a nossa cura, se a gente não quiser. Se a gente não quiser. Sabe por que ele respeita o nosso livre-arbítrio? Então, ele não pode, não é? O cidadão não quer ficar bom, nem o espírito superior vai violentar. Não, você vai ficar bom de qualquer jeito, querendo ou não querendo. Já imaginou o espírito superior falando isso? Claro que não. Claro que não. É o caso lá da mãe da Júlia, né? Não é? Né? É. Quando o cidadão não quer ficar bom, o vai fazer, ó. Não é? Tem que deixar a criatura. Ele tem direito. Aí depois ele diz aqui, é óbvio que para lograr, quer dizer, que para conseguir a cura, necessita do concurso, da ajuda, o doente, do Cirineu da caridade, de alguém que vá, né, se predispor a ajudá-lo, que o ajude sob a cruz do sofrimento, através da diretriz de segurança e esclarecimento, que o desperte para a maior e melhor visão das coisas da vida. Então, aquele que vai ajudar, de certa forma, também vai sofrer. Muitas vezes, as situações vão ficar complicadas, né? Então, aquele companheiro que está ali para ajudar, ele também vai sofrer, né? Não se transfere, aí daqui, que o desperte para a maior e melhor visão das coisas da vida, em cujo curso se encontra progredido. Não se transfere, portanto, para os passistas, para os doutrinadores e médiuns, a total responsabilidade dos resultados nos tratamentos das obsessões. É certo que ocorrem a miúdes curas temporárias, recuperações imediatas, sem o concurso do enfermo. Sem dúvida, são concessões de acréscimo da divindade. Pode ser que o doente até seja curado, mesmo que ele não faça muito esforço. Mas aí são concessões de acréscimo da divindade. Vamos ver um caso aqui. Vamos dizer que tem uma pessoa com muitas possibilidades. Uma pessoa com muitas possibilidades. E ela esteja com um problema desse. E não esteja procurando se melhorar. Aí eu me lembrei quem? Paulo de Tarso, veio da cabeça agora. Ele era um homem com muitas possibilidades, mas estava sofrendo um grave processo obsessivo. Não é? Que exaltava nele o quê? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o personalismo, não é? Ele queria ser o primeiro. E, para isso, ele não media esforços. Mesmo as coisas mais indignas, ele fez. Ele fez. Só não sei se matou, mas mandou matar. Mandou matar. Era um grave processo obsessivo. Mas era um homem que tinha um grande potencial. Então, Jesus o encontrou na estrada, não foi? Ele estava cego. Lembrando que quando é Paulo cego, não é cego da visão física. Ele estava cego para a verdade. Verdade que havia sido dita muito antes de reencarnar. Ele foi preparado
Ele não é um vaso escolhido, ele foi preparado pelo plano espiritual. Mas quando ele reencarna, ele traz as questões pessoais dele, as dificuldades pessoais dele. Era um espírito muito orgulhoso, muito vaidoso. Ele traz isso. Não é porque ele era vaso escolhido que tirava isso dele, isso era dele. Ele, o espírito, era assim. Mas ele tinha uma grande capacidade. Então ele reencarna. E aonde leva ele tudo isso? A uma dor e um sofrimento atroz. Mandou matar, sem saber, o irmão da mulher que ele amava. Depois ele desprezou a noiva. Quando ele descobre que ela é a irmã de... Estevão, que não, do nome dele, Eliezer, né? Não. Quando descobre... Esqueci o nome dele, de Estevão antes. Quando descobre que ele descobre que a noiva era irmã daquele homem que estava sendo morto como criminoso, ele amava muito. Mas o que é que ele faz? Afasta-te de mim. Jezeel. Ele praticamente fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Pelo amor de Deus. E ele amava muito, muito Abigail, né? Ele amava muito. Mas ele não podia, ele não aceitava correr o risco que algum amigo que ele fez com que acreditassem que Estevão era marginal, bandido, descobrisse, e aquela sociedade era altamente preconceituosa, que ele, o candidato a chefe do Sinédrio, fosse noivo da irmã do criminoso. Já pensou como é que ia ficar a imagem dele? Porque Gesiel não era criminoso, mas ele fez as pessoas acreditarem, através de calúnias, que Gesiel era criminoso. E, ora, quem fica noivo de irmã de criminoso é o quê? É alguém que gosta do crime. Não é assim que diz? Ele é noivo da irmã do criminoso. O homem que ele fez, todo mundo aqui daqui era criminoso. E ele amava ela demais. Mas entre o amor que ele tinha por ela e o nome dele na sociedade, a imagem dele na sociedade, o que ele preferiu? A imagem dele na sociedade. Prevaleceu a vaidade dele. Orgulho. E ele disse simplesmente para ela: desaparece, some daqui, não quero te ver nunca mais. E ele rezou muito para que nenhum amigo visse, soubesse quem ela era. Depois ele se arrependeu, mas aí já era tarde. Ela já estava doente, amargurada, acabou morrendo. E ele, ao invés de assumir a culpa, o que ele fez? Transferiu a culpa para Ananias. Foi aquele Ananias que fez a cabeça dela e arrastou ela para essa doutrina desse carpinteiro que morreu na cruz como um bandido. Entendeu? Então, gente, olha só que confusão. Então, é o que está dizendo aqui. E, muitas vezes, né, você não pode dizer, não se transfere, portanto, para os passistas, doutrinadores e médicos, a total responsabilidade dos tratamentos. Você não pode ir para a casa espírita e dizer assim, ó, ou você, na mesa mediúnica aí, bota meu nome lá, os doutrinadores vão doutrinar o obsessor, vão me curar. O povo aí da casa espírita que dá passe, vocês têm que me tratar. A casa espírita, o passista, o doutrinador pode ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Mas depois ele diz aqui que pode acontecer, mas ele diz que isso é certo que ocorrem, às vezes, uma ou outra, mas não é uma coisa muito assídua, curas temporárias. Sabe o que é cura temporária? Vamos tratar da sua doença agora. Mas é o seguinte, se você não der continuidade ao tratamento, você vai voltar a ficar doente e cada vez pior. Então, ele diz aqui, pode acontecer
que ocorra uma cura temporária, uma recuperação imediata. O cara foi lá, está perdidão, está enlouquecido, toma um passe, uma água fluidificada, ficou bom. Pode acontecer. Mas ele explica aqui, são concessões de acréscimo da divindade, tá? E muitas vezes não fez parte, o enfermo não fez parte desse tratamento. Foi Deus que disse assim, não, isso aqui pode ser, esse sujeito aqui, tendo uma melhora, ele pode refletir. E ele tem um potencial muito grande. Caso de Paulo de Saulo. Ele caiu na estrada, né? Caiu no chão, ficou cego, e depois a Ananias vai tirar lá as escamas dos olhos dele. Porque ele estava cego. Cego pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E quando Ananias vai conversar com ele, Ananias faz ele ver o quê? A luz da verdade. E ele aceita. Ele podia dizer, sai daqui, seu velho maluco, eu venho para te matar, eu vou te matar. Porque ele foi atrás de Ananias para matar Ananias. Ele poderia dizer isso, mas ele não. Ele aceitou a verdade. Se ele tivesse renegado, ele voltaria a ficar cego novamente. Entendeu? Então, diz aqui, o problema, porém, retornará mais tarde, se houver essa cura temporária. Quando o devedor menos o espere, já que a esse tempo deverá estar melhor preparado para fazer o seu reajustamento moral, espiritual com a lei divina. Então, pode acontecer da pessoa ter uma melhora, correr atrás do prejuízo, se esforçar muito, depois a doença até pode voltar. Mas aí ela vai estar mais fortalecida para enfrentar o problema. Agora, se ela não fez o esforço, a doença pode voltar. E aí arrebenta com ele mesmo. Eu achei aqui, eu trouxe aqui, quem quiser anotar aí, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, que diz assim, quando o espírito impuro sai de um homem, com essa cura temporária, ele o errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai, então, buscar 7 outros espíritos, piores que ele, e entram nessa casa, e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Então, se o sujeito teve essa cura temporária, mas não procurasse melhorar aquilo que ele tinha, volta. E aí a situação fica muito mais complicada. Deixa eu ver aqui. Continuando aqui, Manuel Filomeno de Miranda, mais um pedacinho. Esclareça-se, portanto, o portador das obsessões, mesmo aquele que se encontra no estágio mais grave de subjugação, através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente. Olha o que está dizendo aqui que interessante. Olha só, o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo, esclareça-se, é o último parágrafo do item 3, o obsidiado. Esclareça-se, portanto, o portador das obsessões, mesmo aquele que se encontra no estágio mais grave da subjugação, até da possessão, através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente pela doutrinação eficaz. Então, o sujeito pode estar totalmente derrubado pela obsessão, pela subjugação, pela possessão. Mas ele deve ser levado ao tratamento e deve ser levado a essas palestras públicas, mesmo que ele, sabe, você diz assim, esse cara não está prestando atenção em nada. Devem-se ler mensagens para ele, por quê? Porque o consciente dele não está absorvendo aquelas mensagens, mas aquelas mensagens estão indo para o inconsciente, para o subconsciente. É isso que ele está dizendo, né? Através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente, pela doutrinação eficaz, conclamando ao despertamento do que dependerá a sua renovação. Então, não adianta levar ele para a casa espírita, para a igreja, colocá-lo no culto do evangelho lá, levá-lo para tomar paz, que ele não está prestando atenção em nada. Não, o corpo está derrubado, mas o espírito subconsciente vai
registrando, absorvendo aquilo e fazendo o trabalho onde tem que ser feito, no espírito. Continua aqui Manuel Filomeno de Miranda. Por outro lado, doutrine-se o invasor, o parasita, o obsessor espiritual. Entre mentes, elucide-se o hospedeiro. Então, você deve, né, doutrinar o espírito obsessor, o parasita, e esclarecer o obsidiado, que é o hospedeiro. O suporte da invasão, de modo que ele ofereça valores compensadores. Eleve-se moral espiritualmente, a fim de alcançar maior círculo de vibração, com que se erguerá acima e além das conjunturas, podendo melhormente ajudar-se e ajudar aqueles que deixou na estrada do sofrimento, marchando com eles na condição de irmão reconhecido e generoso, portador das bênçãos, da saúde e da esperança. Então, você tem que doutrinar o obsessor, esclarecer o hospedeiro, que é o obsidiado, para que ele, obsessor, e obsidiado caminhem juntos, porque normalmente o obsidiado foi aquele que derrubou, que desgraçou a vida do outro. Por isso que o outro vem em volta e vem buscando vingança. Então você tem que tratar dos dois. Não adianta tratar só do obsidiado e deixar o obsessor para lá. Tem que tratar dos dois, porque se não tratar dos dois, o sujeito volta. Né? Voltando aqui para o livro da Sueli Campbell Schubert, ela diz aqui: ao contrário, se houver resistência por parte dos parentes, se os parentes não quiserem, né, ajudar de alguma forma o doente, e até rejeição, o caso complica-se. E o obsidiado sofre duplamente. São provações amaríssimas, quer dizer, amargas, que evidentemente fazem parte do seu karma, já que nada ocorre injustamente. Então, às vezes, o cara está obsidiado, é um espírito muito desequilibrado, vem numa família e não vai aceitá-lo, não vai ajudá-lo, mas tudo isso faz parte, muitas vezes, da carga de sofrimento que ele tem que passar. Porque a gente não imagina. Senão seria normal de aceitar e ajudar. Exatamente. Né? É para isso que a gente nasce em família, né? Exatamente. Então, às vezes, a família não ajuda, a família não colabora, entendeu? Ela não colabora, ela não ajuda. E aí o sofrimento do sujeito é muito maior. É tipo aquele que está morrendo de sede na beira do rio e não tem quem pegue uma vasilha d'água para ele, já que ele está impossibilitado de pegar água. Aí a pessoa vai dizer assim: oh, meu Deus, que coisa terrível. Vai olhar a folha corrida daquele indivíduo. Vai olhar a folha corrida dele. Né? Existem aqueles espíritos, né? Aquelas pessoas que trabalham com esses espíritos. Eu, ao longo da mesa mediúnica, eu trabalhei quase 25 anos, deve ser em mesa mediúnica, entre doutrinação e dirigente. Quantas histórias nós já ouvimos, de deixar a gente até arrepiada. Imagine o que esse cidadão acabou de fazer. Essa semana, eu vi um programa, depois eu vi um programa que é muito interessante, falando sobre o Papa Pio XII. Lembra que nós estudamos sobre ele? Uhum. Né? Daquela coisa. Alguns defendendo, outros negando, outros não aceitando. E contando, e de vez em quando lá no meio falando, né, sobre os arquivos secretos, contando sobre a vida dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Alguns não aceitam, né, o que ele fez, que ele foi omisso, outros defendem, aquela coisa errada toda. E durante o programa, mostrava algumas cenas, né, de toda aquela desgraça que ocorreu. Gente, eu fui dormir e tive sonhos que não foram legais com aquilo, sabe, com aquela dor, com aquele sofrimento daquelas pessoas, com aquelas roupas listradas, presas daqueles campos de concentração. Muita tristeza. Essa semana passou, está passando novamente, né? Os casos daqueles que participaram, que fizeram. Cada coisa. Até um documentário, que eu esqueci o nome, mas trata dos soldados alemães. Então, quando eles mostram o vídeo, eles perguntam como e por quê pessoas, falando dos soldados, né, que tinham, antes da guerra, tinham uma vida normal.
Eram pessoas boas, de boas famílias, que nunca tinham praticado nenhum ato indigno em relação ao seu vizinho, que depois de se tornarem soldados da guerra nas forças nazistas, cometeram atrocidades tais contra vizinhos também, porque muitas vezes eram vizinhos, e você diz, como essa criatura viveu até 30 anos, uma pessoa boa, um vizinho bom, e de repente, depois que ele botou aquela farda, ele se tornou praticamente quase como um monstro assassino, matando crianças, bebês, assim como se fosse um rato que saiu do esgoto, matando-se. E esse disse, que transformação foi essa que ocorreu nessas criaturas, para elas agirem assim? Aí eu pergunto, será que houve uma transformação? Ou será que eles sempre foram assim? Mas estavam encarnados, né? Aqui na Terra, com tudo favorável a favor deles. Receberam dois. E a índole deles estava ali, na boa. Quando surge a oportunidade dele mostrar quem ele é, ele se revela. Porque não é possível. Nós sabemos que o espírito não retrograda. Um espírito bom não pode se transformar num assassino. Não pode. Espírito, a gente aprendeu pela doutrina, espírito não retrograda. Como é que uma pessoa boa, tranquila, calma, né? Bom cidadão, bom vizinho, no dia, amanhã, pode pegar um monte de criança, botar dentro de um casebre, jogar gasolina dentro e tacar fogo? Como? Ah, e ainda tem uma cena que um garotinho está fugindo, ele corre lá, pega o garotinho, deve ter uns 3 anos, e tem um buraco assim no barraco que está pegando fogo, e ele joga ali dentro, para não deixar ele escapar. Como? E ficam rindo. Como um espírito que se elevou possa degenerar? Não degenera. Eles não eram essas criaturas, esses espíritos boas, amáveis. Eles estavam com uma máscara. E aquele movimento levou-os a arrancar a máscara e dizer, olha a grande oportunidade que a gente esperava para mostrar quem nós somos. Daí, quando a gente vê certas expiações, né, certas situações, a gente não deve dizer Deus é impiedoso. Daí a gente entender por que certas regiões do espaço têm certas faixas vibratórias onde se encontram espíritos padecendo de dores que nós não somos capazes de imaginar. Porque não temos condições, graças a Deus, ao nosso padrão evolutivo, que já é melhorzinho, de entrar em contato com eles. De tão pesado é a carga deletéria deles. Entendeu? Então, eles reencarnaram para progredir. Mas muitos não conseguiram, sucumbiram novamente no abismo. E aí, qual é o tratamento para esses espíritos? Muito maior do que ele pôs aqueles. Tem que ser um tratamento muito maior, uma dor muito maior do que aquela que ele impôs àquelas criaturas que estavam ali. Por isso que, muitas vezes, esses espíritos são nessas regiões por milênios. Lembra daquela questão, acho que é a questão 214, do Livro dos Espíritos, né? Quando perguntam, né, quanto tempo pode ficar o espírito na erraticidade, aguardando uma nova reencarnação? E eles dizem milhares de séculos, que fazendo as contas pode dar 10 mil anos, 50 mil anos, entendeu? E aí a gente vai dizer o quê? O quê? Eu não tenho certeza se é 214 ou 240, mas é que eu tenho no meu livro dos Espíritos registrado essa questão. Eles dizem milhares e milhares de séculos. Né? E a gente não pode falar nada.
E nem pode tomar a audácia de dizer Deus é injusto. Né? Então, muitas vezes ele vem numa família que não o ajuda, e aí a dor dele se torna mais intensa. E aí é o que o Alsueli diz aqui. O que acontece, todavia, é que estarão assumindo graves responsabilidades pelas quais terão de responder mais tarde. A família também. Ele vai sofrer com a ação da família, mas a família também estará se comprometendo, porque não o ajudou, né? Então, terão de responder mais tarde por essa omissão. Apenas adia um problema que retornará um dia com agravante. Também sobre esse aspecto, diz a Sueli Caldas-Schubert, no último parágrafo do capítulo 11. Também sobre esse aspecto, a doutrina fortalece os laços de família, facultando a visão e o entendimento do passado, do pretérito, e dos liames que unem os seres de um mesmo grupo consanguíneo, o que resulta em maior conscientização do papel da família e de sua importância no contexto social. Então, a gente tem que perceber o seguinte: qual a importância do papel da família? Nós estamos em família para nos ajudarmos. Dentro da família estão os maiores amigos, mas também estão os grandes adversários. Porque quando, às vezes, a gente não consegue, né, que todos nós, né, temos a oportunidade de nos reajustarmos com os nossos adversários na nossa caminhada no dia a dia, quando isso não é conseguido no relacionamento normal, colocam-se essas pessoas dentro da mesma família. E aí, né, a gente sabe o que acontece, às vezes, na família. É um pega para capar danado, né? É uma dificuldade danada. Às vezes, irmão olhando para irmão e não se reconhecendo como irmão. Não se reconhecendo como irmão. Filho olhando para pai, olhando para mãe, e não reconhecendo como pai, como a mãe. E, de vez em quando, a gente vê isso quando alguém resolve liquidar o outro. E é um membro consanguíneo. Filhos matando pais e pais matando filhos. Né? Irmãos matando irmãos. Então, a gente vê... Ora, aí a gente perguntaria assim, meu Deus, se Deus sabe que aquelas criaturas são adversárias tão terríveis, por que bota tudo para nascer junto? Na mesma família? Por que não botou um para nascer no Japão, outro para nascer lá na Argentina, ou então lá no interior de Minas Gerais, que é bem distante do Japão? Não, botou todo mundo na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, para tentar fazer com que aqueles espíritos, pela convivência, desde pequenininho, possam, aos poucos, que às vezes uma reencarnação isso não resolve, tem que ser 20, 30 reencarnações, dependendo do ódio entre eles, e com o tempo melhorando a situação. Mas, mesmo assim, às vezes, as criaturas não conseguem, né? Porque aquele sentimento de ódio, ele consegue passar pelo véu do esquecimento. É como se alguém levantasse assim, uma beirinha do véu e olhasse assim, eu sei quem você foi na reencarnação passada. Entendeu? E aí a coisa piora. Para a gente encerrar, eu trouxe aqui mais um parágrafo do livro Grilhões Partidos. Gente, quem puder... O meu livro foi publicado quando Kardec deve ter debutou, né? Esse aqui, Grilhões Partidos, tá? Capinha bem antiga, apesar que eu adoro a capa dele, acho tão bonita. Tem capas novas hoje, né? Então, a primeira parte desse livro é chamada aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tem um prefácio que tem o nome Grilhões Partidos, né? Uma primeira parte, e a segunda parte é a Prolusão. Aí, nessa segunda parte, Prolusão, você vai ter, número 1, equipe de trabalho, você vai ter no número 2, um obsessor, no número 3, um obsidiado. E Manuel Filomeno de Miranda dá uma aula sobre isso, né? E aqui no 8º parágrafo da Prolusão, ele diz assim, daí a excelência dos ensinos cristãos consubstanciados na doutrina dos espíritos e vazados
na mais eloquente psicoterapia preventiva, mediante os conceitos otimistas, valiosos, conclamando a harmonia e a cordialidade do que decorrem, consequentemente, equilíbrio e renovação, naquele que os vive, em cuja experiência realiza o objetivo essencial da reencarnação, produzir para a felicidade. Então, gente, somente os ensinos cristãos, quer dizer, os ensinos de Jesus, né? Reunidos, consubstanciados na doutrina espírita, tá? Podem se transformar numa psicoterapia preventiva, né? Nos conclamando para a harmonia, cordialidade, e vai levar ao quê? Consequentemente, ao equilíbrio, à renovação daquele que está se esforçando para melhorar. Se não for através do Evangelho de Jesus, com o esclarecimento da doutrina espírita, né? Porque Kardec não é a chave? Kardec é a chave para a gente entender o Evangelho. Kardec é a chave. Se não for através da doutrina espírita, a gente não vai entender isso aqui, não. A gente não vai entender porque você está encontrando criancinhas lindas, maravilhosas, rosadinhas, que aparecem por aí com doenças terríveis. Outro dia eu estava vendo até um programa, né? Um menino aí. Crianças pequenininhas com doenças terríveis, doenças das quais não tem cura, onde a criança sofre muito. A mãe e o pai pedem, pelo amor de Deus, e Deus ajude, tire aquela doença. E aí a gente vai dizer assim, logicamente que a gente não vai dizer isso. Presta borracha ali. Logicamente você não vai dizer isso, né, para a pessoa. Mas a gente sabe que a cura para ele é a doença. Né? Agora, como você vai dizer isso para uma pessoa que não é espírita? A cura para o seu filho é a doença. Porque ele está expurgando do corpo as mazelas do espírito, para que na próxima reencarnação ele venha em melhores condições. Dá para entender isso? Se você não mergulhar nos ensinos de Jesus e na doutrina, e na explicação da doutrina, porque é pegar os ensinos de Jesus e a doutrina explicando isso. Não vai entender, né? Você vai levar até um soco na cara se você disser isso, né? Para um pai, para uma mãe que tem uma criança nessas coisas. Vai dizer isso. Como? Meu filho é um anjo, é um inocente, nunca fez nada. Olha para ele, é um anjinho que Deus botou na terra. Como pode Deus permitir que esse anjinho sofra tanto, enquanto tem tanto traficante por aí no morro, cheio de saúde? É que talvez aquele traficante que está no morro cheio de saúde não fez um terço, um décimo do que aquele anjinho fez. Ele está se comprometendo hoje, porque ele está se comprometendo hoje, mas às vezes ele não fez o mínimo do que aquele anjinho que está ali fez. Não é? E você está querendo transferir para ele os oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, de pecados que ele cometeu por outro. Só tem uma lagoa de pecados. E você está tentando transferir. Né? Por quê? Porque a gente olha para a aparência. As pessoas não veem o espírito. Que aquela criança linda, maravilhosa, de bochechas rosadas, é um espírito imortal, que tem um histórico. E se talvez fossem descrever esse histórico dele para a gente, faltasse papel. Não ia existir papel para escrever tantas atrocidades. Mas Deus é misericordioso, dá a ele essa oportunidade, e através da dor,
ele vai, aos poucos, porque numa reencarnação só não vai resolver esse problema, vai precisar ver de 50, 80 reencarnações de dor e sofrimento para poder ir amenizando tudo aquilo que ele praticou. Mas a gente sabe, outra lição que a doutrina dá para a gente, e que as outras religiões muitas vezes não dão, é que esse espírito um dia vai ser o Cristo. Aí o pessoal cai duro. Um cai morto por um lado, outro cai morto por outro. Como ele vai ser um Cristo. Vai ser um espírito puro, não sei quando, mas vai. Esse é o destino dele, espírito puro. E aí o pessoal vai dizer, não, essa é demais. Aí, com essa, eu vou ser ateu, porque não dá para aguentar outra ciência. Mas alguém discorda? A gente sabe, né? A gente sabe. Falar uma coisinha rápida, Rose, está falando e eu estou aqui viajando na minha realidade, que hoje é nossa, né? Todo mundo espírita, tem doutrina, e tem médio, e toma aí. E eu me lembro quando meu irmão desencarnou, o Vitor Hugo, que foi um atropelamento, ficou 10 dias lá no hospital, lá no centro, e pipipi, aquela coisa, eu me desmaiando aqui, eu desmaiei, aí o médico, ela vai ter problema de coração, olha o desmaio. Moral da história, quando a minha amiga me deu o livro e me falou, Eló, para de chorar. Marisa, tu conheceu, Marisa e a Luísa de Paranhos? Sim, eu lembro deles. Ela que me trouxe para o CEOI. E aí ela me apresentou aquilo e aquilo entrou em mim naquele momento, e eu peguei o Nosso Lar, o primeiro livro que eu li, e invadi a biblioteca dela durante 2 anos, lembro. E aquilo ali me botou uma coisa assim no coração que só nós sabemos, né? Então, quer dizer, pode ser e pode ser, né? Sabe lá Deus, né? Mas tem que ter, né? Tem que ter. É assim, né? Então, Rose, eu até mandei para as meninas uma palestra com o Jorge Arahati, uma coisa assim, não sei pronunciar o nome dele, não. E eu anotei algumas coisas, já é a terceira vez que eu escuto aquela palestra. E dessa vez eu comecei a anotar algumas coisas. E agora, em relação ao que você estava falando aí do Cristo, que todo aquele cara, né, vai ser um Cristo um dia, esse Jorge finaliza, né, a palestra dele, mais ou menos, dizendo assim, que essa guerra já está ganha, porque todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Então, assim, todos nós vamos chegar lá, né? Agora, o caminho que a gente vai escolher para chegar lá, né, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós temos esse encontro marcado com a evolução, né? quando a gente fala sobre clarividência, Menino Miranda fala, ele diz que o espaço, o futuro, é um lugar onde as coisas já aconteceram. Entendeu? Onde as coisas já aconteceram. Já está lá, como ele falou, já está feito, já é o espírito puro. E isso ninguém pode negar, né? O Alberto botou aqui, o nome do palestrante é Elahati, Jorge Elahati, né? Então já aconteceu, como disse o Jorge Elahati, essa guerra já foi ganha, ela já está ganha. Agora é só ver a estratégia de cada um para vencer essa batalha, porque essa batalha será ganha. Como é que qual a estratégia de cada um dos vitoriosos? A estratégia é diferente, né? Cada um terá a sua estratégia. Alguns conseguirão chegar mais rápido ao final da batalha, outros demorarão, mas todos chegarão. Nenhum soldado vai ficar morto, caído no campo. Nenhum deles. Todos se levantarão e vão terminar as suas batalhas e todos serão vitoriosos e ganharão suas medalhas, né? De soldado que conseguiu terminar a sua batalha e saiu vitorioso. Isso que a doutrina nos apresenta e que muita gente não acredita. Por isso, a dor é muito maior, né? Então, gente, nós estamos encerrando aqui. Dia 12, nós iremos... dia 12 não, dia 13. Dia 13, nós vamos para o capítulo 12. Botem a data aí. 13/10/23,
nós vamos estudar o capítulo 12, culto do Evangelho no lar, tá bom? Então, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade que nós temos de aqui estudar, refletir sobre esses fatos tão importantes, né? Tão interessantes e verdadeiros, e que nos traz um consolo muito grande, né? Graças a Deus, que tudo isso é verdadeiro e que nós estamos no caminho certo. Obrigado, Senhor, que tuas bênçãos alcancem a todos nós, graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco, quando for 5h25, a gente retorna para o estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica, tá? E hoje nós vamos começar na questão número 46, ainda Divaldo respondendo as perguntas. Daqui a pouco a gente volta.